Acerca dos crimes eleitorais e especialmente tratando de um tema que é de extrema relevância, porque os senhores delegados, autoridades que são neste contexto, terão uma missão imensa a desenvolver nesse período e já vem desenvolvendo com muita desenvoltura, com muita eficiência. Quero dizer aos senhores que Mato Grosso do Sul é um estado que eu tenho uma grande afeição. Tenho um grande respeito pelas instituições, tenho um grande respeito pelo trabalho que os senhores desenvolvem diuturnamente, trabalho esse que não é fácil de ser executado, mas que é de uma imperiosidade, de uma relevância para a manutenção da ordem, para a manutenção do Estado de Direito. Os senhores desenvolvem uma missão das mais relevantes para a sociedade. E neste momento eu gostaria de deixar aqui registrado o reconhecimento e especialmente destacar a grande missão que os senhores têm, não só neste momento das eleições, não só neste momento em que eclodem as paixões eleitorais e as autoridades precisam ter ainda uma atuação mais acentuada, mas também no dia a dia, no transcorrer dos seus trabalhos. Os senhores têm desenvolvido, e disto sou testemunha não só ao tempo em que aqui estive como juíza federal, e que foram 8 anos, quase 9 anos, mas também depois desse período, porque nunca deixei de manter laços com o Mato Grosso do Sul, mesmo estando em São Paulo. E sei então do desempenho e do trabalho árduo que os senhores têm e da labuta que desenvolvem. Por isso, neste momento inicial, a honra de estar aqui, presente à academia, presente juntamente com os senhores, que têm essa missão tão elevada, sem dúvida é um motivo de grande honra. Eu quero agradecer de uma forma especial a doutora Lúcia Falcão, que me fez esse convite, e agradecer a todos os que aqui estão me dedicando a atenção, me dedicando essa gentil atenção e esta calorosa acolhida. Recebam, portanto, os meus cumprimentos. Senhores, os crimes eleitorais, especialmente nesse período em que se desenvolvem as eleições, eles têm uma acentuada ocorrência, uma consumação em reiteração muito maior do que em outros períodos do ano. É evidente que esses crimes podem acontecer não só durante o período eleitoral, mas a verdade é que durante as campanhas, estas infrações se acentuam, e se acentuam de uma maneira muito séria, porque acabam por macular o processo eleitoral, porque não só infringem bens, valores tutelados pela norma penal e que são tutelados justamente para permitir que haja eleições lídimas, eleições que não estejam contaminadas pelos vícios, pelas ilegalidades, pelo abuso do poder econômico, pelo uso abusivo do poder da autoridade, o abuso político, mas principalmente para evitar que ocorra aquela infração que é a mais nefasta ao processo eleitoral, que justamente é consubstanciada na corrupção eleitoral. Os senhores terão essa missão de coibir muitas práticas e de levar ao conhecimento também da autoridade judiciária eleitoral essas infrações com o objetivo de coibi-las, com o objetivo de fazer com que tenhamos um processo eleitoral dentro de padrões não só igualitários, mas especialmente de padrões lícitos. Então, partindo desse pressuposto, eu gostaria de destacar aos senhores que não só a Justiça Eleitoral tem este papel de realizar o controle e de propiciar a realização de eleições dentro de padrões de legalidade, de legitimidade, mas também outros órgãos, tais como o Ministério Público e as polícias. A Polícia Federal, prioritariamente,
tem o encargo de desenvolver a atuação de polícia judiciária no âmbito dos crimes eleitorais. Mas nós sabemos que a Polícia Federal não só não detém estrutura suficiente para atender a toda a demanda, como também não está instalada em todas as comarcas, em todos os municípios onde são desenvolvidos os pleitos eleitorais. Então, a atuação dos senhores é de fundamental importância, é até mais fundamental do que a desenvolvida pela Polícia Federal, porque ela não está presente, ela não tem elementos humanos e estrutura própria necessária para atender a todos esses reclamos. Então, na verdade, nós vamos verificar que essa atuação dos senhores é importantíssima. E importantíssima no sentido de coibir infrações eleitorais que estão tipificadas não só no Código Eleitoral. O Código Eleitoral contém mais de 58 tipos penais, contemplando condutas várias, diversas, e que atingem de uma forma ou de outra o processo eleitoral, não é? Desde o seu início, desde a inscrição dos eleitores até a realização das campanhas, a formação dos partidos políticos, inclusive, e também condutas no desenvolver da campanha eleitoral, da votação e, enfim, em todos os momentos em que se tem este processo eleitoral realizado. Mas não só o Código Eleitoral contém essa disciplina legal acerca dos crimes. Nós temos também leis esparsas que tratam dessa matéria. Uma dessas leis é a Lei 6.901, que trata do fornecimento gratuito de transporte em dia de eleição a eleitores. Ali há toda uma tipificação de condutas que consistem basicamente no transporte de eleitores durante a eleição. E ainda temos a Lei Complementar número 64, que é a lei que trata das inelegibilidades, que também contém um tipo penal no seu artigo 25. Tipo penal eleitoral, um crime eleitoral ali estabelecido. E a Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, ela veio não só com o sentido de estabelecer toda uma disciplina para a realização das eleições, mas também ela traz em seu bojo regras de processo e regras e normas penais. Então, trata-se de uma lei que no seu arcabouço contém normas de direito material, normas de direito processual e, inclusive, normas penais, né? Então, para que nós tenhamos, assim, o contexto amplo e a localização da matéria em termos de crimes eleitorais, deveríamos sempre recorrer ao Código Eleitoral, que é onde estão a maior parte dos crimes, além dessas leis esparsas que aqui mencionei aos senhores. Fui ao final. Sem querer, apertei, fui ao final da apresentação. Mas, como dizia os senhores, esses tipos penais que estão previstos na legislação eleitoral, eles, de uma forma ou de outra, maculam o processo eleitoral. Agora, e o papel da polícia dentro deste contexto? Nós temos uma resolução, que é a resolução 23.363 de 2010, essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral, e ali há todo um regramento, há todo um elenco de atribuições e de definições acerca da atuação das polícias no âmbito das eleições e no âmbito da apuração, da investigação dos crimes eleitorais. É importante que os senhores tenham em mente essa resolução, porque dentro do nosso sistema eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem função não só de julgar,
mas também tem função constitucionalmente outorgada de emitir resoluções, e resoluções que justamente vêm a regrar, vêm a regulamentar o processo eleitoral. E no que tange a essa questão da polícia judiciária, esta resolução ela trata especificamente desta questão, destacando que a Polícia Federal ficará à disposição da Justiça Eleitoral sempre que houver eleições, não é, gerais ou parciais, em qualquer parte do território nacional, devendo exercer com prioridade, o que não significa exclusividade, prioridade, não é? Prioridade essas funções, essas atribuições de polícia judiciária eleitoral, limitadas às instruções e requisições que são feitas pela própria Justiça Eleitoral ou pelo Ministério Público Eleitoral. Nós sabemos que não há um Ministério Público Eleitoral propriamente como carreira. O que há são designações de membros do Ministério Público para atuarem como promotores eleitorais, como promotores de justiça no âmbito eleitoral, não é? Agora, sempre que no local da infração não existirem órgãos da Polícia Federal, a polícia do respectivo estado terá atuação supletiva, exercendo assim as atribuições de Polícia Judiciária Eleitoral. Isso está consignado nessa referida resolução que lhes mencionei, que é do Tribunal Superior Eleitoral. E a autoridade policial, qualquer autoridade policial, seja federal, seja estadual, ela, no momento em que tiver conhecimento da prática de uma infração eleitoral, ela deve comunicar ao juiz eleitoral, à autoridade judiciária eleitoral. Essa determinação é no sentido de que haja pela Justiça Eleitoral conhecimento desde logo de onde está, mesmo a partir da própria notícia criminis, mesmo sem que haja ainda a necessidade de que se tenha todo o arcabouço do inquérito. No momento em que se tem a notícia do crime, no momento em que a autoridade toma conhecimento dessa notícia criminis, ou por qualquer forma verifica e detecta a ocorrência de um crime eleitoral dentre esses previstos no Código Eleitoral, na Lei das Eleições ou nas leis mencionadas, deverá comunicar essa ocorrência à autoridade judiciária. Isso independentemente de se tratar de crime do qual resultou prisão em flagrante ou não. E hoje nós vamos verificar que os crimes eleitorais, a grande maioria deles, nem permite a ocorrência da prisão em flagrante, tendo em vista ser de menor potencial ofensivo dentro daquele conceito de crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena não ultrapassa 2 anos. Não é? Então, mas mesmo assim, mesmo em se tratando de um crime eleitoral que esteja na categoria de crime de menor potencial ofensivo, em que tenha sido lavrado somente um termo circunstanciado, há de imediatamente se comunicar à autoridade judiciária. E mais, este é um ponto importante: qualquer pessoa do povo pode verbalmente ou por escrito, não é, dar a notícia de um crime eleitoral. Isso nós já sabemos que também no âmbito geral é possível, não é só na área eleitoral que tal ocorre. É evidente que qualquer pessoa pode fazê-lo. Mas aqui assume uma importância maior porque todos os crimes eleitorais são de ação penal pública incondicionada. São crimes que não dependem de representação, que não podem ser desencadeados através de queixa-crimes, enfim, são crimes que, pela natureza, por atingirem bens que são de grande valia para a democracia, para a representatividade do país, esses crimes, portanto, são de ação penal pública incondicionada. Não há nenhum crime que possa ter uma outra categoria.
Agora, se não ocorrer a instauração, o oferecimento de denúncia a tempo e modo, aí sim é possível a ação penal privada subsidiária da pública, diante da inércia do Ministério Público em promover a ação penal pública incondicionada diante da existência de um crime e da sua materialidade e indícios de autoria. Então, dentro desse contexto, nós temos que ter presentes dois âmbitos. Sempre a ação penal é pública. E mais um detalhe, não existe crime eleitoral que não seja cometido a título de dolo. Todos os crimes eleitorais são dolosos. Não há a figura do crime eleitoral culposo em nenhuma das figuras típicas tratadas, seja no Código Eleitoral, seja nas leis esparsas que mencionei aos senhores. Por exemplo, mesmo numa hipótese de pesquisa eleitoral que venha a ser desenvolvida de uma forma negligente e imprudente, há de estar presente o dolo, senão não é possível o desencadeamento dessa ação penal. Agora vejam, os senhores, não há necessidade da presença do dolo direto. Em muitas das infrações, o dolo eventual já é suficiente para evidenciar a caracterização daquele crime, daquela conduta típica. Portanto, também no momento em que o agente assume o risco de produzir o resultado, não é? Nessa consciência de que com a sua atuação poderá causar aquele resultado danoso previsto na norma, descrito na norma penal eleitoral, ele poderá incorrer na conduta típica ali descrita. Então, em se tratando, por exemplo, de crimes no âmbito das pesquisas eleitorais, que nós temos três figuras típicas, né? A primeira, que é a fraude nas pesquisas, e que consiste na utilização de qualquer ardil, de qualquer artifício, de qualquer forma que possa levar à divulgação de pesquisas que não retratem a realidade, até aquela pesquisa que é feita contendo irregularidades, que é um outro tipo penal. Esse crime é doloso, mas essa divulgação de pesquisas contendo irregularidades, ela exige a presença do dolo eventual. E com o dolo eventual é suficiente que esteja caracterizado. Eu chamo a atenção desse detalhe para os senhores, porque durante o pleito eleitoral, as várias condutas criminosas que são corriqueiramente realizadas vão desde a corrupção eleitoral até fraude e irregularidades em pesquisas eleitorais. E muitas vezes não detemos muita atenção a esse tópico das pesquisas, julgando que não são importantes, mas elas são porque elas têm o condão de influir decisivamente na opinião pública. E nós sabemos, até por estudos realizados no âmbito da psicologia, que o ser humano, pela sua própria natureza, ele não gosta de estar ao lado de perdedores. E essa tendência até inconsciente do ser humano de não estar ao lado de perdedores faz com que as pesquisas tenham uma influência maior do que deveriam dentro de um contexto eleitoral. Por isso, precisam ser reais, fiéis, efetivamente, à consulta realizada na população. Porque de outra sorte vai causar no espírito do eleitor aquela sensação, bom, eu até iria votar em determinado candidato, mas como ele não está com chance, não vou perder meu voto. Não vou perder meu voto. E deixa então de fazer uma escolha livre, uma escolha limpa, e passa a fazer uma escolha influenciado por uma pesquisa. Se esta pesquisa é uma pesquisa correta, uma pesquisa legítima, uma pesquisa que efetivamente representa a consulta àquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, não é? E realmente se atém ao que foi entrevistado, ao conteúdo daquilo que foi entrevistado, sem dúvida isso é natural e faz parte, não é, das regras
não é, do nosso direito que permitem a divulgação de pesquisas. Agora, à medida em que essas pesquisas trazem em seu bojo informações que não são verdadeiras, isso causa uma influência incorreta no espírito da população, levando a que a informação seja distorcida e maculado o processo eleitoral. Então, esta matéria dos crimes eleitorais no âmbito das pesquisas há de ser tomada em consideração com muita cautela por todos os que atuam na seara eleitoral, pela Justiça Eleitoral, pela polícia judiciária, tanto a federal como a estadual. Bom, mas prosseguindo, além dessa comunicação que há de ser feita, a autoridade policial pode tomar medidas acautelatórias, medidas essas que estão previstas no Código de Processo Penal. Nós sabemos que o Código Eleitoral ele há de ser aplicado como uma aplicação principal, como lei principal e específica a ser aplicada. E subsidiariamente, sempre que não existir um regramento no âmbito do Código Eleitoral, nós devemos recorrer, se estamos no âmbito da matéria penal, ao Código Penal, para buscarmos ali todos os conceitos da teoria geral do crime que estão ali previstos, e quanto ao regramento, devemos buscar subsidiariamente o Código de Processo Penal. Então, são leis que têm aplicação subsidiária no âmbito eleitoral, no âmbito criminal eleitoral, e que precisam sempre estar presentes. Então, se necessário, a autoridade policial adotará as medidas acautelatórias previstas no Código de Processo Penal diante da notícia criminis ou do fato de ter sido detectada a prática de uma infração criminal eleitoral. Bom, ainda as autoridades policiais deverão prender quem for encontrado em flagrante delito, pela prática de infração eleitoral, comunicando imediatamente o fato ao juiz eleitoral, ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Isso os senhores sabem bem, porque é uma situação que também se impõe em qualquer outra ordem de prisão. E quando a infração for de menor potencial ofensivo? Naqueles casos, então, em que a pena não ultrapassa 2 anos, a autoridade elaborará, então, o termo circunstanciado da ocorrência e providenciará o encaminhamento ao juiz eleitoral. No caso de flagrante delito, o auto de prisão deverá ser encaminhado ao juiz eleitoral em até 24 horas, e a defensoria isso também é uma regra que os senhores observam em relação a qualquer outro delito, e com a entrega ao autuado da nota de culpa, com o motivo da prisão, coisas, enfim, que os senhores estão sumamente habituados e realizam diuturnamente. Bom, o que eu queria chamar a atenção dos senhores é que, além dessas diligências e práticas que são rotineiras, ocorreu recentemente alterações no Código de Processo Penal no âmbito das medidas cautelares. Hoje, as medidas cautelares trazidas pela nova lei e introduzidas no Código de Processo Penal, elas estendem o elenco de medidas acautelatórias e que muitas delas poderão ser aplicadas nesse âmbito. E por isso é importante que os senhores fiquem, digamos, atentos a este aspecto, porque isso poderá fazer com que não só os crimes eleitorais sejam coibidos, no sentido de se prevenir a prática de novas infrações, mas, sobretudo, para que não exista mais, não impere mais essa ideia de impunidade. Por que predomina no nosso território, no nosso Brasil, a sensação de impunidade? Predomina porque o desencadeamento natural do processo, com a observância do devido processo legal, demanda tempo. E ao demandar tempo, as pessoas que veem ou que presenciam ou que sentem a prática criminosa num determinado momento, elas só terão a resposta
do Estado, o Estado juiz, o Estado julgador, só terão uma resposta a essa infração depois de muito tempo. E às vezes nem terão em razão da prescrição ou coisas desse gênero. Então a sociedade fica com uma sensação de que vale a pena praticar delitos, aqueles que já têm tendência para tanto. E outros ficam com a sensação de descrédito, com uma ideia de que nada é feito e de que as coisas, de que há um império da ilegalidade e que as pessoas que cometem infrações não são devidamente apenadas e responsabilizadas. Então, essa resposta, tão logo haja o momento da infração, é importante até para prevenir a prática de novas infrações. E o que eu vejo é que essas medidas acautelatórias, essas cautelares que foram introduzidas no Código do Processo Penal, elas ao mesmo tempo que evitam a prisão, que eu acho que é muito certo, porque os nossos presídios não têm condições de acolher mais pessoas, já estão superlotados, né? Então o afastamento do encarceramento é salutar, mas ao mesmo tempo se impõe alguma espécie de acautelamento que faz com que não só o infrator, mas a própria sociedade sinta que o Estado está atento e que o Estado polícia, o Estado juiz tomou as devidas medidas e o crime não está assim sendo cometido de uma forma tranquila e sem uma resposta desde logo. Então essas medidas que eu vou depois mencionar, elas são importantes e os senhores, como autoridades policiais, podem inclusive pleitear que sejam implementadas essas medidas ao juiz eleitoral a quem foi distribuído o processo, o inquérito, mesmo na fase de inquérito é possível e cabem essas medidas, e isso faz com que haja uma prevenção à criminalidade, além da própria repressão que é natural. Bom, mas isso nós trataremos a seguir, mas como eu estava dizendo aos senhores, então a fiança, que é uma das medidas cautelares e que hoje, no contexto do Código do Processo Penal, ela pode ser imposta independentemente de prisão em flagrante. A fiança hoje não serve somente para como um acautelamento e para a concessão da liberdade provisória, mas ela pode ser imposta independentemente de prisão, em flagrante e, portanto, sem necessidade de ser uma forma a possibilitar a liberdade provisória. E além da fiança, que isso tem um grande sentido, porque normalmente as pessoas que começam a sentir no bolso, e os senhores terão condições, inclusive, de arbitrar fiança nos crimes com penas até 4 anos. Então, essa situação vai fazer com que as pessoas sintam que não e que não devem trilhar esse caminho da ilegalidade e já faz com que elas sintam desde logo, porque são medidas passíveis de execução imediatamente à realização da conduta, não é? Bom, um outro ponto que é importante, os senhores podem instaurar um inquérito, os senhores devem dar a notícia criminis, a notícia da infração ao juiz eleitoral, e que, por sua vez, determinará um envio ao Ministério Público. Mas a realização do inquérito antes dessa providência não é adequada nos termos da legislação eleitoral. O prazo para a conclusão do inquérito será de 10 dias, não é? Se alguém estiver preso, ou de 30 dias se estiver solto. Bom, nós sabemos que existe o direito ao silêncio, não é? Ninguém está obrigado a se autoincriminar. E não só aquele que é investigado, mas também aquele que se apresenta como testemunha e de alguma forma ou de outra possa ter algum envolvimento nos fatos. Então, sempre que nos depararmos com situações em que há uma dubiedade acerca
de ser a testemunha, só testemunha, ou também partícipe ou coautora de algum fato criminoso, ela, mesmo estando prestando declarações, desde logo como testemunha, ela não está obrigada por lei a se autoincriminar, e por isso, eventual declaração inverídica aí nessa seara não caracterizaria falso testemunho. Né? Bom, o inquérito, após as diligências todas, deverá ser relatado. Esse relatório há de ser minucioso e com indicação, inclusive, de outras providências que se fizerem necessárias. Não é? Da mesma forma que a autoridade também pode pedir a dilação de prazo para que ocorra novas diligências, se não for possível a conclusão nos prazos estabelecidos em lei. Agora, é importante que saibamos que a atividade da Polícia Judiciária na área eleitoral, ela é prioritária. Ela tem prioridade em relação às outras atribuições que os senhores desenvolvem diuturnamente. Então, a questão dos crimes eleitorais há de ter primazia no tocante à realização de diligências nos inquéritos, porque a lei, o Código Eleitoral, exige que se dê primazia, prioridade a todas as questões eleitorais. Não só no tocante ao inquérito, mas também no tocante ao oferecimento de denúncia por um Ministério Público, no tocante à tramitação do feito na Justiça Eleitoral. E os senhores irão verificar depois que, por exemplo, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal, e se ele não o fizer de uma maneira injustificada, de uma maneira... ele comete um crime eleitoral previsto pela lei. Se os servidores da Justiça Eleitoral não derem um andamento adequado e célere aos processos eleitorais, também cometem crime eleitoral. Da mesma forma que o juiz eleitoral, se não der a prioridade necessária, sem justificativa, evidentemente, porque nós sabemos que há todo um volume, há todo um acúmulo, também comete infração eleitoral. Bom, como já lhes disse, o Código Penal e o Código de Processo Penal são aplicáveis subsidiariamente no âmbito dos crimes eleitorais, não é? E, além disso, no próprio Código Eleitoral, há, na parte relativa aos crimes, uma introdução onde se tem regras gerais. Então, nós devemos tomar em consideração não só as regras gerais do Código Eleitoral, que estão ali previstos e que definem, inclusive, o conceito, por exemplo, de funcionário público, o conceito de membros, não é, da Justiça Eleitoral como um todo, até aquelas normas que estão no Código Penal e que são aplicáveis subsidiariamente porque trazem conceitos, trazem regras gerais. Então, nós vamos buscar, por exemplo, no Código Penal, todas as normas relativas à teoria geral do crime, não é? O que é crime, tentativa, enfim, concurso de pessoas, todas essas regras gerais estão previstas e são aplicáveis no âmbito eleitoral, além dessas regras que estão no próprio Código Eleitoral. E no tocante ao inquérito, no tocante ao processo e julgamento, serão aplicadas também subsidiariamente as regras do Código de Processo Penal. Agora vejamos as medidas que eu lhes disse, as medidas cautelares que foram introduzidas pela Lei 2.403, de 4 de maio de 2011. Essa lei, ela teve por finalidade precípua afastar o cabimento da prisão cautelar, da prisão preventiva, especialmente da prisão preventiva. Os senhores verificarão que só em última hipótese, em última ratio, há de se decretar a prisão preventiva. Mas, em contrapartida, ela estabelece um elenco de medidas cautelares, não é, que servirão justamente para refrear, para prevenir as práticas delituosas e, com isso, tirar
a sensação de impunidade, não é, que às vezes campeia aí a nossa sociedade. Mas como que elas são aplicadas? Esse é o ponto importante. Essas medidas previstas pela lei, elas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. O que significa dizer que pode ser aplicada uma medida cautelar de fiança ao lado de mais uma outra medida cautelar, por exemplo, de que não compareça ou de que não esteja, não frequente determinado local. Mas nós vamos ver uma a uma para os senhores terem ideia. Elas podem ser aplicadas mais de uma, não precisa só uma das cautelares. Pode ser uma, como também pode ser mais que uma. E elas devem ser aplicadas sempre que necessárias. A aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações penais. Então, os senhores vão verificar que essas medidas, elas têm em seu bojo uma finalidade que antes era própria só da prisão preventiva, que era usada exclusivamente para que se decretasse a prisão preventiva. Decretava-se a prisão preventiva por ser necessária a aplicação da lei penal, a instrução, enfim, para evitar a prática de novas infrações. Agora não, essas cautelares têm esta finalidade precípua. Elas devem ser adequadas. Então, o princípio da adequação, da proporcionalidade está presente aqui. O que se revela importante, porque justamente vai fazer com que a pessoa tenha a nítida noção de que, em razão daquela conduta, está recebendo uma restrição, e todas essas medidas acautelatórias, elas são restritivas, elas impõem restrição de direitos às pessoas. Então, está recebendo aquela medida restritiva em face do crime praticado. Por isso, há de existir uma adequação ao crime que foi cometido, há de existir uma proporcionalidade em relação ao fato que está sendo considerado, não é? E há de ser aplicada a pode ser, não é, aplicada aos crimes que for isolada ou cumulativamente combinada a pena privativa de liberdade. Isso é importante pelo seguinte: nós temos vários tipos penais eleitorais onde não há previsão de pena privativa. Crimes eleitorais onde a única pena é multa. Os senhores irão verificar que há no Código Eleitoral, especialmente, muitos crimes assim. Então, em relação a esses crimes, não é possível que se dê a aplicação dessas medidas cautelares. Nós precisaremos sempre estar ter presente um delito com a apenação de pena privativa de liberdade. Mesmo que seja a detenção, mesmo que seja uma pena pequena, e no eleitoral nós vamos verificar que as penas são bem reduzidas, mas sempre há de existir uma pena privativa de liberdade para que possam ser aplicadas. Por que isso? O legislador, na verdade, quis dar uma chance ao infrator. Primeiro aplica-se a medida cautelar, evitando-se a prisão que deverá ser só a última ratio. Mas, na hipótese de não serem cumpridas essas medidas cautelares, essas medidas poderão ser convertidas em prisão preventiva. E é evidente que só pode ser convertido em prisão preventiva se o crime, não é, do qual a pessoa está respondendo, do qual é acusado, tenha em sua tipificação uma sanção de privação de liberdade, senão haveria uma incongruência. Nós estaríamos aplicando uma medida cautelatória mais grave do que se ele fosse condenado pelo delito. Então, temos que sempre ter presente isso. Se o crime contiver uma previsão de pena privativa de liberdade, qualquer uma dessas medidas cautelatórias podem ser impostas. E os senhores podem requerer essa aplicação. Esse que é o ponto importante. Porque o que eu noto, o que eu percebo, é que ainda não há uma entronização por parte dos juízes acerca da importância dessas medidas cautelares. Eles ainda não se aperceberam
do quanto é importante a aplicação dessas medidas. Então, os senhores terão esse grande papel de desenvolver e de formular os pleitos justamente para que essa lei, que teve por finalidade e princípio afastar as pessoas do cárcere, mas não afastar simplesmente, afastar, mas fazendo com que as pessoas atendam e continuem afastadas, especialmente da prática de novas infrações. Não é? Então, é importante que haja esse requerimento e, por isso, esses requisitos deverão estar presentes. Não é? Essas medidas cautelares, elas poderão ser aplicadas, é evidente, desde que não seja caso de crime que também não resulte em prisão. Se já é feito um termo circunstanciado e dele não haverá condições, resultará numa transação, por exemplo, é evidente que não há uma correlação, pelo menos até que se, vejam os senhores, até que se dê eventual transação penal, não é? Bom, eu não vou aqui me alongar acerca da aplicação da Lei 9.099, porque isso os senhores estão habituados com esse tipo de situação, não é? Como proceder quando se trata de crimes de menor potencial ofensivo, também não o farei, porque seria perder tempo, que os senhores já estão mais do que inteirados. Caso de proposta de transação, também, transação penal, no âmbito dos crimes eleitorais, são as mesmas regras que se aplicam rotineiramente no âmbito dos crimes comuns. Suspensão condicional do processo. Bom, vamos para as cautelares, propriamente ditas. Essas que eu gostaria de enfatizar com os senhores e refletir. E gostaria de dizer para os senhores também o seguinte: se quiserem formular alguma pergunta, podem ficar à vontade, não temam por me interromper, porque o importante é nós trocarmos impressões, trocarmos experiências. Eu não estou aqui com nenhuma intenção de ensiná-los, mas sim de trocar ideias, trocar impressões. Bom, quais são as medidas cautelares introduzidas por essa nova lei? Primeira delas, comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para justificar e informar atividades. Isso já era previsto no caso de fiança, não é? Se concedia fiança com mais essa imposição. Então, não há diferença alguma daquela situação que já era rotineiramente utilizada no caso de concessão de liberdade provisória com fiança ou até sem fiança. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Esta determinação já tem pertinência em se tratando de crimes eleitorais, naqueles crimes em que de alguma forma ou outra há está afetado o próprio processo eleitoral e a pessoa, pelo comparecimento, está realizando a conduta típica. Por exemplo, nós temos um crime eleitoral, que trataremos também adiante, que diz que é proibido usar os bens públicos, isso é crime, não é só a conduta vedada pela lei eleitoral e que causa a inelegibilidade, mas também é crime eleitoral. Usar serviços, usar bens, usar, enfim, qualquer ordem de aparato do poder público para fins eleitorais. Então, essa situação, e às vezes a pessoa se vale dessa condição de ir até o local, de ter acesso ao local, não sendo servidor, e vai e realiza, usa, por exemplo, eu já vi muitas vezes a utilização da imprensa, do mecanismo que é mantido pelo poder público, no sentido de imprimir propaganda, até propaganda eleitoral, que é feito na imprensa que é mantida pelo poder público, não é?
Então, esse tipo de situação, que é considerada criminosa e que a pena é privativa de liberdade, poderá gerar, por exemplo, uma medida cautelar dessa natureza, no sentido de que se proíba que a pessoa frequente determinado local, que seria um local onde ela desenvolveria esse tipo de atividade, né? Ou às vezes num ambiente público, numa fundação pública, ou numa creche pública, enfim, são várias as situações. Os senhores, com muito maior riqueza de vida que têm, devem se lembrar agora de inúmeras situações desses jaez que caracterizam crimes eleitorais e cuja medida cautelatória poderia ser, dentre outras, esta. Eu falo dentre outras esta, porque o importante é que se aplique mais de uma e que a fiança esteja presente, porque é uma forma de fazer com que as pessoas sintam também no bolso o peso na realização da conduta criminosa. Proibição de manter contato com pessoa determinada, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou o acusado dela permanecer distante. Então vejam, senhores, sempre há de existir uma correlação entre a medida cautelar e o fato, a infração que está sendo imputada àquela pessoa. Há de existir um nexo, um liame, para que a medida seja adequada. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. Isso também já existia no nosso código anteriormente, no âmbito da própria fiança ou da liberdade provisória, com ou sem fiança. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalhos fixos. Isto é para fazer com que a pessoa sinta mesmo a restrição do direito decorrente da prática delituosa. Agora vem aqui uma que é importante, especialmente na seara eleitoral. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Nós vamos verificar que no âmbito eleitoral, além desse crime que eu lhes falei, que é o uso da máquina pública, há outros que se revelam pelo emprego de uma empresa comercial com a finalidade de promover a divulgação, a distribuição de bens, de serviços, de mercadorias em prol de determinados candidatos. Isso é muito comum no âmbito eleitoral. E há uma medida cautelar que guarda pertinência com esse tipo de atividade. Depois eu vou tratar do crime e os senhores verificarão como há um liame, uma adequação entre esta medida e o crime eleitoral que iremos tratar. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Aqui é naqueles casos em que, além da violência cometida, há ainda um risco, e esse risco torna-se presente porque a pessoa é inimputável ou semi-imputável, né? Então, é claro, precisa ser preservada a sociedade. Fiança. Esse ponto é importante para nós, no âmbito eleitoral. Fiança nas infrações que a admitem para assegurar, vejam os senhores, não é para conceder liberdade provisória somente. Não é fiança simplesmente com a finalidade de permitir a concessão de liberdade provisória. Fiança nas infrações que a admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Né? Então,
com esta finalidade pode também ser aplicada. Monitorar a ação eletrônica também, naqueles casos em que há necessidade de se controlar por onde anda o agente do crime. Proibição de ausentar-se do país, comunicação às autoridades competentes e entrega do passaporte no prazo de 24 horas. Em época de eleições, normalmente não há esse risco. O risco é a permanência, não é a fuga. Não é? Eles permanecem para continuar praticando os delitos. Bom, eu já lhes falei que no caso do crime não ter combinação de pena privativa de liberdade, não há que se falar em medida cautelar, nessas medidas, nem em nenhuma delas. Né? E quais são os crimes eleitorais que não admitem, então, essas medidas cautelares, porque não há previsão de pena privativa? Artigo 292, não é? Negativo ou retardamento de inscrição. 239, que é o crime de não concessão de prioridade fiscal. 303, que é o crime que trata da majoração de preços e serviços necessários às eleições. Já fiz de novo bobagem. Como é que eu faço para chegar aqui? Com o tempo eu aprendo. Fez ajuda aí, doutor? Não, é que eu fiz o... Aqui, voltei. Apertei o botão errado. Outro crime, ocultação, recusa de fornecimento de utilidades e transporte. Isso tudo, crimes que não têm pena privativa de liberdade. Não observância da ordem de votar. 306. 313. Não expedição de boletins imediatamente à apuração de cada urna. 345. Não cumprir a autoridade judiciária ou funcionário da Justiça Eleitoral nos prazos legais os deveres impostos pelo Código Eleitoral. Isso se a infração não estiver sujeita a outra penalidade. Como lhes disse, o cumprimento dos deveres pelos funcionários da Justiça Eleitoral é prioritário. Há prioridade na execução. E se não ocorrer esse cumprimento, caracteriza crime. Só que a pena não é privativa de liberdade, por isso não ensejaria a aplicação dessas medidas cautelares também nesse caso. Bom, esses são então esses são os crimes que são apenados simplesmente com multa, não é? E em se tratando de prisão cautelar, não é? Nós sabemos que a prisão pode ser em flagrante ou por ordem da autoridade judiciária, não é? Tanto no curso da investigação ou durante o processo. E a prisão temporária? É cabível a prisão temporária em se tratando de crimes eleitorais? De regra, não. De regra, não há que se falar em prisão temporária, a menos que esteja caracterizada essa hipótese do cometimento de crime com a quadrilha, o bando, se conexo a um crime eleitoral. Senão, de regra, não seria o caso de prisão temporária. Bom, prisão em flagrante, os senhores já sabem, não vou ficar tratando disso, em que situações é que resultam caracterizadas, e nem tampouco como o juiz deve agir em se tratando dessa matéria. Fiança. Eu só destaco que os senhores poderão aplicar fiança em todos os crimes até cuja pena não exceda 4 anos. Né? E o valor agora foi alterado, né? Está fixado de 1 a 6 salários mínimos na infração com pena máxima não superior a 4 anos, podendo ser aumentado dependendo da circunstância. Prisão preventiva, também não vou tratar, porque os senhores sabem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: agora a prisão preventiva, ela pode ocorrer em 3 situações. Uma, autonomamente, sem que, por estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313. Então, autonomamente, porque estão presentes aqueles requisitos. Ou então, como conversão da prisão em flagrante. O juiz, ao examinar a prisão em flagrante, verificando que não é caso de relaxamento da prisão e não é caso de aplicação de uma das medidas cautelares já estudadas, ele poderá
acolher um pedido de decretação de prisão preventiva e decretar a prisão preventiva. Então, a segunda situação. Primeira é autonomamente, independentemente de prisão em flagrante. A segunda, como conversão da prisão em flagrante. Porque não relaxada e não aplicada a uma outra medida cautelar, ela deverá, essa prisão, para ser mantida, deverá ser convertida em prisão em flagrante. E a terceira hipótese, a terceira situação, ocorre quando não há o cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. Então, seria a conversão da medida cautelar não cumprida, que será convertida em prisão em flagrante, em decorrência justamente do não cumprimento, como substitutiva por não ter havido cumprimento. E daí os requisitos são menores, não são tão sérios como na outra hipótese, porque na outra hipótese, na prisão preventiva autônoma, o crime tem que ter pena superior a 4 anos, só para início de conversa, já tem que ser. Nessa em que há a conversão pelo descumprimento de uma medida cautelar, não há essa exigência do requisito da pena não exceder da pena ser superior a 4 anos. Então, verifica-se que são 3 situações diferentes. Nas duas primeiras, portanto, na prisão preventiva autônoma e na que é decorrente da conversão da prisão em flagrante e em preventiva, os requisitos são maiores, o elenco de requisitos é maior. Na conversão, não. Na conversão é sempre que cabível a medida cautelar e essa medida cautelar foi imposta e não cumprida, ela pode ser convertida em prisão preventiva, desde que se mostre evidentemente necessária, adequada, proporcional. Tá? 3 situações. Bom, quais são os crimes com pena superior a 4 anos? Portanto, que já caberia prisão preventiva desde logo. Inscrição fraudulenta de eleitor, artigo 289. Inscrição fraudulenta efetivada pelo juiz, 291. Concentração de eleitores para embaraçar ou fraudar o exercício do voto, artigo 302 do Código Eleitoral e o artigo 5º da Lei 6.091. Fornecimento ao eleitor de cédula oficial já assinalada, esse é o tipo do crime que está sem condições de ser consumado em razão da urna eletrônica, né? Mas naquelas hipóteses raras, que a urna eletrônica estragou por qualquer motivo, deu um problema, enfim, não houve outra solução, mas é de rara ocorrência esse crime. Omissão no recebimento e registro de protesto e remessa à instância superior, artigo 316. Crimes atingindo o sistema de tratamento automático de dados. Aqui é quando há uma conduta que afeta o processamento de dados da Justiça Eleitoral, seja no tocante à votação, ao processamento de dados no tocante à votação, seja no tocante aos dados que são mantidos dos eleitores, das inscrições dos eleitores. São 3 crimes tratados nesse artigo 72 da Lei 9.504 de 97, que tratam só exclusivamente dessa matéria de tratamento automático de dados. A primeira conduta, pena superior a 4 anos, obter acesso ao sistema de dados usado pelo Serviço Eleitoral a fim de alterar a apuração ou contagem de votos. Desenvolver ou introduzir uma segunda conduta, comando ou programa para destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa, ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento de dados usados pelo Serviço Eleitoral. Essa segunda conduta, vejam os senhores, não é só a relativa à votação e ao processamento de dados da votação. Atinge o sistema de dados, inclusive da inscrição de eleitores, o sistema de dados do cadastro dos eleitores, né? Aqui é qualquer processamento de dados
que a Justiça Eleitoral esteja e tenha a seu serviço. Causar propositadamente dano físico, vejam, todos os crimes são dolosos, até este, ó. Causar propositadamente dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de votos ou às suas partes.